A palavra de Deus que eu quero ler e falar com os irmãos é muito conhecida. As pessoas usam o Salmo 91, deixam aberto no comércio, deixam aberto nas casas, mas o Salmo 91 é a palavra de Deus. O Salmo 91 aberto na casa não muda a vida de ninguém. Aliás, uma Bíblia em algum local, alguma casa, não faz diferença nenhuma fechado. O Salmo, ele fala conosco quando nós lemos e ouvimos a palavra de Deus. Então, quando o salmista, ele escreveu esse Salmo de número 91, que Deus me deu para esta manhã, ele falou que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, é o verso de número 1. Eu parei para meditar sobre este verso, porque habitar no esconderijo deve ter algum significado mais claro, deve ter alguma coisa. Na verdade, nem todo esconderijo, eu fui analisar, é seguro. Algumas pessoas buscam se esconder nos seus conhecimentos, no seu poder aquisitivo, nos seus convênios caríssimos, nas suas moradias, todas fechadas, trancadas com muros, com grade de proteção. Então as pessoas vivem iludidos com uma uma segurança falsa. Mas aqui nós estamos apresentando a verdadeira segurança. A verdadeira segurança é o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo mostra para nós, e nós estamos vivendo nesta época, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos necessitados da dependência de Deus. Nós precisamos. Eu me recordo que quando eu fazia um curso de Direito, e tinha uma matéria chamada necrologia. Então, quando nós fizemos esse 1 ano de necrologia, e eu ia acompanhar, fazer as necrópsias de pessoas que faleceram. Eu acompanhei por 2 vezes com muita dor. Uma pessoa foi um jovem de 23 anos, que ia atravessar a rua e passou um caminhão, e ele estava distraído, o caminhão virou a esquina, e a carroceria do caminhão subiu na calçada, e ele estava distraído, não estava olhando para o caminhão, e pegou na cabeça dele, e essa batida que jogou ele para trás, ele morreu. Eu falei, como nós somos frágeis. Tivemos que dissecá-lo, abrir esse jovem. Como nós somos frágeis. Irmãos, multidões e multidões estão aí angustiados. E o salmista, quando ele escreveu esses salmos, ele estava vivendo uma situação de perigo. Não sei se era uma guerra, a Bíblia não fala quem escreveu os salmos. Não sei se era um momento, é o momento que nós vivemos, é um momento, só que nós somos diferenciados. O povo judeu, eles confundiam habitação, e é isso que eu quero explicar para vocês, para esse momento é muito propício, como se fosse o templo, como se fosse morar em Jerusalém e ficar no templo, ficar ali ao redor do templo. Mas não é isso, porque chegou um dia que o templo foi destruído. Então eles ficaram sem saber, e agora o que nós devemos fazer? O templo foi destruído. Chegou momentos na vida do povo de Israel que eles foram levados, deportados, foram levados cativos para outras nações. E qual a eficácia desse habitar quando você não tem mais igreja, quando você não tem mais o culto de oração, quando você não tem, aonde você vai esconder? Como você vai viver essa palavra, sendo que você não pode ir para a igreja? Queridos, a Bíblia cita casos de homens e mulheres, e eu quero citar aqui 2 casos para nós entendermos, sobre que entenderam esta habitação, esse esconderijo do Altíssimo. Um deles foi José. José, ele aprendeu a palavra de Deus, os costumes, os hábitos com o pai Jacó. E um dia os seus irmãos o venderam, e ele foi levado para uma terra muito distante.
Mas nessa terra distante não tinha culto, não tinha ensaio de irmãs, não tinha grupo de irmãos, não tinha coral, não tinha nada. Mas ele levou consigo o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente e os hábitos espirituais que ele aprendera dentro de casa. Então nessa terra distante, quando chegava a hora que o seu pai fazia adoração, ele sozinho fazia adoração. Nesse local sem igreja, nesse local sem habitação, quando chegava a hora de ler as leis da palavra de Deus, ele fazia leitura. Então quando chegava a hora de cantar, mesmo sem igreja, ele cantava, ele adorava a Deus. E o Senhor Jesus Cristo deixou isso muito claro, e nós devemos aprender essa lição, quando ele entra em Samaria. Porque a mulher samaritana queria perguntar para Jesus, aonde que se adora? Como se adora? Porque os judeus falam que é em Jerusalém, e nós achamos que é no Monte Gerizim. Aonde que se adora? E Jesus dá uma resposta propícia para esse momento. Está chegando a hora, e ela é chegada, chegou a hora, em que há uma diferença entre os verdadeiros, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não precisa ir para Jerusalém, não precisa vir à igreja para adorar. Eu posso chegar dentro de casa, abrir minha harpa e cantar 3 hinos na hora do culto de terça-feira, ler a palavra de Deus, fazer uma meditação. Não precisa, eu preciso é estar habitando na sombra do Onipotente, eu preciso estar escondido debaixo da sombra do Onipotente. O próprio escritor Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz: vós não sabeis que são os santuários de Deus, o templo do Espírito Santo? Em outro texto, em outra tradução, não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus são vocês. Então, irmãos, aonde está a igreja? É muito bom estarmos aqui, é muito bom estarmos nesta comunhão, mas nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu posso me sentir o gozo da salvação, eu posso falar em línguas, eu posso sentir alegria, mesmo sem estar aqui dentro de casa, porque o momento está assim, propício para nós adorarmos dentro de casa. Queridos, eu quero adiantar aqui, o Altíssimo, Ele é o Onipotente, está em todos os lugares. Ele é o Elion. Eu estou falando muito assim, simplesmente, que é uma designação que explica a supremacia de Deus. Então, quando eu estou à sombra do Onipotente, quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu estou debaixo de uma supremacia. Tem muita gente que acredita nesses poderes que eu falei, em outros deuses, mas o salmista diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós somos diferenciados, nós somos os únicos que podemos estar aqui, e você está aqui agora, mas podemos estar também em outro ambiente, no mesmo lugar. Eu estou aqui na igreja sentado, mas eu estou entrando na sala do trono, na presença de Deus poderoso, enxergando o Senhor Deus assentado no trono pela fé. Eu enxergo Deus assentado no trono pela fé, com meus olhos abertos ou fechados. Eu enxergo o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso dar glória se eu não visualizar o trono na minha frente pela fé. Entra na sala do trono agora e adore o Senhor, mesmo aqui, mas adore o Senhor lá na sala do trono. A seu glória, o seu aleluia, Ele sobe essas alturas e entra no trono, na presença do trono da graça. Então, o Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo, a habitação é habitar sob a supremacia do Deus Elion, que é sobre tudo, do Deus El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, que é o Todo-Glorioso, do Deus Elohim, do Deus Jeová, que é Eu Sou. Queridos, eu quero descer aqui nas minhas explicações.
O verso de número 2, você está com a Bíblia aberta? Abra aí, verso de número 2, dos Salmos de número 91. Já está quase chegando a hora de nós servirmos a ceia, o culto é rápido. Verso de número 2. Eu gostaria que todos lessem, assim nós vamos participar. 1, 2, 3 e já. Vamos ler mais uma vez, que gostoso esse verso aí, né? Vamos ler mais uma vez, 1, 2, 3 e já. Eu não posso esquecer desse verso, quando eu estiver preocupado. Eu não posso me esquecer desse verso, quando as assolações estão acontecendo no mundo. Eu não posso me esquecer desse verso. Labarabata shurikancholomanias Nekanta sharamanabasuriandalais Nandaramanais. Você não pode se esquecer desse verso. Nos momentos de angústia, de insegurança, lembre dessa palavra. Vamos repetir mais uma vez, 1, 2, 3 e já. Glória a Deus. Eu tinha citado que eu ia falar de duas pessoas. Eu falei de José. Daniel passou pela mesma situação. Ele foi levado cativo, e ele também lá, ele levou o Senhor com ele, ele levou a sombra com ele, ele levou o esconderijo com ele na Babilônia. Ele estava distante, mas tinha esconderijo, tinha proteção. E quando eu vejo esse salmo, direi do Senhor, aqui fala da intimidade. Você vê que gostoso, da minha intimidade que eu tenho com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Você não sentiu a presença do Espírito Santo aí nesta manhã? Isso é peculiar nosso, da comunhão que nós temos com Ele. Mas fala de muito mais. Fala de eu falar alto, de eu repetir coisas do Senhor. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Abrir a boca e falar algo que me relaciona com a fé, que me traz a memória, fé, comunhão. E eu posso citar alguns, eu vou citar alguns aqui muito rápido, dos homens que venceram, que nós admiramos. Um exemplo, Jó. Lembra da história de Jó? A catástrofe que aconteceu na história de Jó. Ele tinha um segredo, a repetição em voz alta de algo que ele trazia à memória dele, a bênção, a proteção de Deus. Você vai ver em um dos versículos de um dos capítulos, quando ele abre a boca e ele deixa esse segredo para nós. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele falava em voz alta. Eu acredito que ele acordava de manhã assim pensando: o meu Redentor vive e por fim se levantará. O meu Redentor vive e por fim se levantará. Foi o segredo para que ele vencesse a catástrofe que o cercava. Queridos, esse segredo, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, é o segredo que vai fazer com que a minha fé se renove e eu me sinta seguro. É eu repetir coisas que nos traz segurança, repetir coisas. Jesus ficou 40 dias no deserto, e quando passou 40 dias de jejum, Jesus não aguentava nem se levantar. Ele era ser humano, e eu acho que ele estava se arrastando. Ele não estava aguentando, ele estava andando devagarinho, quase caindo, às vezes pendendo, de 40 dias sem comer e sem beber. Aí aparece o diabo, e aparece com ofertas. Jesus estava imaginando um pão naquele momento, ele só via pão na frente dele, ele queria comer pão, e o diabo aparece naquela hora e fala: ó, você tem esse poder, e quem não sabe que você tem, transforma pedra em pão e come. Mas aí Jesus tinha
a palavra que trazia reflexão, que dava fortaleza. Jesus não perdeu para Satanás, porque ele dizia do Senhor, ele tinha a palavra de Deus, ele dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E as 3 tentações, Jesus dizia, ele lembrava, ele repetia algo do Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Quando o medo quiser bater, fale do Senhor. Quando as perturbações, eu vejo pessoas angustiadas falando, eu vejo até assim, às vezes chega até perto de casa: pai, não pode, meu filho, às vezes um dos filhos: pai, não pode deixar o povo, não pode. Queridos, o Senhor Jesus falou: pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço a ti que os livre do mal. Você está protegida, você está guardada, você está protegido. Nesta manhã, uma sombra do Onipotente protegendo, guardando. Você está adorando o Senhor, você está na casa do Senhor. Labanabashuricantalaias. Há uma proteção especial para esse mundo de pandemia. Daniel, eu falei que ele levou o esconderijo do Altíssimo. Aí puseram uma cova de leão para Daniel. E daí? Cova de leão para quem tem uma habitação no esconderijo do Altíssimo. Ele leva o esconderijo do Altíssimo para onde? Para a cova. Quem tem o esconderijo do Altíssimo tem em casa, na rua, no trabalho, na escola. Você tem o esconderijo do Altíssimo, essa habitação é para você, amada. Labatashuricantalais. E aí, pastor, a terceira coisa, eu vou concluir, porque já chegou a hora. Quem leva o esconderijo do Altíssimo e tem essa compreensão, aí ele fala: ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O esconderijo do Altíssimo te cobrirá com as suas penas, sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o espanto noturno, e nem seta que voe durante o dia, e nem peste que voe sorrateiramente nas trevas, e nem praga que devasta o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Simplesmente olharás e verás o castigo do ímpio. Leve o esconderijo do Altíssimo, leve a habitação para a sua casa, para aqueles que estão próximos. Se você fizer isso, o abrigo está no 9, verso 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele te ama, e ele te resgata, e ele te protege, porque ele conhece o teu nome. Amém? Quem está feliz por morar na casa, no esconderijo do Altíssimo? E aí ele diz: clamará a mim, e eu te darei resposta. Na adversidade estarei contigo, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Receba vida longa, receba vida longa com saúde. Veja a proteção, a salvação de Deus sobre a sua vida. Narabasuri Cancholomanias. Eu estou na habitação, eu estou protegido, eu estou guardado. Você está, pode morrer muitos idosos, mas você está na habitação do esconderijo. Você vai chegar do outro lado. Narabasuri Cantalaias. Que Deus abençoe, meus amados. Esta palavra nos ensina: quando eu chegar em casa, eu vou dizer do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu abrigo, Ele é o meu refúgio. Se as autoridades falar: olha, não pode fazer culto, o culto sou eu sou o templo. Eu vou adorar a Deus em casa.
Se por um momento a igreja não puder reunir, como já teve esse momento, já estamos hoje há quase 50 dias sem um culto. Primeiro dia que eu cheguei aqui, a igreja vazia num domingo, a gente teve que chorar escondido, a gente teve que olhar para a igreja só banco. Não existe isso e nunca. Então, irmãos, eu vou dizer para você, você é privilegiado. Diga, eu sou privilegiado. Mais uma vez, eu sou privilegiado. Por quê? Ninguém nos ensinou a viver esse momento diferente. E não ensinou ninguém, as autoridades estão perdidas. Autoridades médicas diziam que nós estamos vivendo na geração da tecnologia, da ciência. Onde está a ciência? Agora só existe uma coisa que é grande, é Deus. O mundo não sabe o que fazer, mas Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo, e nós temos esse Deus altíssimo, esse Deus supremo, esse Deus glorioso. Você está acima, você está protegido nesse mundo diferenciado. Você é privilegiado, porque você não aprendeu, mas nós estamos passando por ele. Nós vamos chegar do outro lado. Hoje mais um dia acabou, está indo. Então estou enxergando o final do túnel. É um dia menos de crise, é um dia menos. Já comece a enxergar, irmãos, lá na frente a luz no final do túnel, e não viva preocupado. Amém? Que Deus abençoe a todos.